Olá, bom dia, boa tarde de novo, novamente. Como vai você? Como foi o seu estudo aí sobre nossa potenciação e radiciação? A aula de hoje nós damos continuidade então sobre as nossas propriedades de potência e radiciação, mas vamos agora integrar isso um pouco sobre a nossa notação científica, né? Que era o que faltou na nossa última aula. Então, vamos dar uma continuidadezinha aqui agora. Na aula de hoje, então, nós vamos revisitar o que aconteceu no nosso último encontro. Nós vimos a potenciação e sua definição, nós vimos as propriedades de potências, nós vimos a radiciação, que ela ocorre, nós vimos algumas operações na radiciação e fizemos algumas fatorações para poder chegar nos resultados. Hoje nós vamos ver, vamos começar, né? Deixa eu pegar minha canetinha. Pronto. Nós vamos começar a partir daqui, né, da nossa notação científica e as operações respectivas da notação científica. Então vem comigo, vamos tentar integrar então ao nosso conhecimento que nós temos aí sobre as propriedades de potências e potências em geral. Então vamos lá. O que é uma notação científica, né? Antes de mais nada, né? É uma forma, né? Nós tivemos na matemática muitos estudos, na química, na física, na biologia. Nós estudamos números ou muito grandes ou muito pequenos. Imagina a gente tentar representar a medida de um raio atômico. Imagina a gente tentar calcular, né, medidas estelares, né, distância entre as estrelas. Então são números muito grandes ou muito pequenos. Para a gente poder tentar representar isso, então fica inviável efetuar cálculos com números extremamente grandes. Nós utilizamos processos de aproximações para entender, né, os nossos algarismos significativos, o que realmente vai valer para que a gente possa efetuar os cálculos, e nós tentamos condensar isso na melhor forma possível. Nossa notação científica ela serve para que a gente possa agrupar números ou muito grandes ou muito pequenos em um número de operação mais simples. Então, para isso, né, a gente cria, né, um método matemático para representar números muito grandes ou muito pequenos, usando uma potência de base 10. Por que a base 10? Porque multiplicar ou dividir por 10, nós mudamos as casas decimais do número. Mudando as casas decimais do número significa que nós podemos representar números extremamente grandes ou extremamente pequenos, utilizando multiplicações ou divisões por 10. Então, essa é a nossa vantagem da nossa notação científica. Então, olha só. Olha esse número, que grande é. Eu acho que eu nem sei falar o número dele, né? Ele está na casa dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões, dos quadrilhões e dos quinquilhões. Meu Deus, né? Que número grande, né? Só que imagina tentar representar qualquer tipo de operação ou toda vez que aparecer em um artigo científico, você for calcular, né? Isso aí é a quantidade de dinheiro que eu desejo para que você tenha no seu bolso aí, para você ter ideia. Então, imagina você tentar calcular qualquer tipo de operação que a gente tenha com um número extremamente grande como esse, só que em artigos científicos, revistas ou então em números que a gente tem que tentar calcular de estruturas de estrelas atômicas ou coisas do gênero. Para isso, a gente representa então a nossa notação científica. Perceba que aqui nós temos cada uma das respectivas classes e ordens dos números estão sendo separadas. Aqui então, ó, é os nossos números com algarismos significativos. Com isso, a gente tenta representar, poxa, todos os outros tiveram uma aproximação, então tiveram aqui uma casa decimal, né, números com zero. Então eles não representam muitas coisas. Então o que fazemos? Bem, o que a gente entende é, o primeiro algarismo ele sempre vai ser o nosso significativo. Vamos escrever então nosso 6,59. Vamos entender como que a gente chegou a essa potência de 15? Porque olha só, o nosso 6,59 ele seria igual a esse número se a gente multiplicasse por 10. Mas quantas vezes? Essa é a ideia. Ó. Quantas casas decimais nós vamos movimentar? Então aqui nós temos 3 casas, aí nós temos mais 3 casas, 3 casas, 3 casas e 3 casas. Olha só, quer dizer então que nós temos essa repetição 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, nós sabemos que 3 vezes 5 geram 15 repetições das casas decimais. Nossa notação científica, então, para a gente poder fazer uma representação desse número extremamente grande, né? A gente consegue condensar ela dessa maneirazinha aqui assim. Mas e se fosse o contrário, né? Bem, os números, quando eles são extremamente pequenos, nós também conseguimos representar na notação científica, mas a gente tem que tentar integrar no seguinte: poxa, se o número é muito grande, eu faço a integração da notação científica, mas e se o número for muito pequeno? Como que eu consigo identificar ele como um número muito pequeno aqui para a gente? A ideia principal é, poxa, nós vamos continuar entendendo que existem algarismos significativos. Nesse caso, nós temos aqui o 76.
Mas o primeiro número é o que significa alguma coisa para a gente. É a partir dele que a gente vai iniciar a nossa contagem. Nós temos aqui, ó, 7,6. Ele vai ser a nossa primeira representação de algarismo significativo. Agora, o que acontece? Nós vamos movimentar, ó, o que era 0, nós vamos movimentar a casa decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Vamos movimentar então 7 vezes. Só que isso é a mesma coisa que, pelas propriedades de potência que nós sabemos, é a mesma coisa que dividir o nosso número por 10 7 vezes. Mas bem, a gente sabe que uma vez que existe na divisão, né, o expoente negativo ele não inverte a base. Então esse carinha aqui que a gente tem é o nosso 7,6 dividido para 10 à sétima. Só que a nossa notação científica não funciona muito bem com divisões. Então existe uma maneira de tentar representar esse cara. Quando a gente tenta representar esse cara, pensa bem, você está dividindo por um número muito grande, né? Quando você divide por denominadores muito grandes, quer dizer que o nosso número representado ele vai ser muito pequeno. Então, para a gente aqui, olha só, esse carinha é a mesma coisa que nosso 7,6 vezes 10 elevado a menos 7. Por que menos 7? Porque nós sabemos que na propriedade de potência, quem está aqui no nosso denominador, a gente consegue inverter a nossa respectiva base. Tudo bem? Tranquilinho aí assim? Entendeu por que que a gente tem esse caso de positivo, negativo? Eu sei que às vezes você se confunde, né, com meu Deus, eu não sei se eu vou somar o expoente, não sei se vou subtrair o expoente. Bem, trabalhe como se fosse uma propriedade de potência, as coisas vão ficar um pouquinho mais claras aí para você. Belezinha? Vamos lá. Nas nossas operações da notação científica, bem, nós temos vários tipos de operação, porque imagina, né, você está efetuando multiplicações, divisões, você está efetuando qualquer tipo de processo que tenha a nossa notação científica como caso, né? Então, o que a gente tem aqui assim para a gente tentar efetuar? Vamos lá, vamos multiplicando então. O que acontece? Na multiplicação dos números, né, na nossa forma da notação científica, acontece o seguinte. Nós temos, então, a multiplicação na forma da notação científica, ela é feita multiplicando os nossos números, repetindo a respectiva base 10. Só que como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos, então, multiplicar os números e nós vamos somar os respectivos expoentes. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos ver alguns exemplozinhos aqui. Nós temos aqui ó, o nosso 1,4 vezes 3,1. Nosso 1,4 vezes nosso 3,1, então, vai gerar para a gente, ó, com casa decimal já calculada, nós teremos 4,30. Eita, minha canetinha me ajuda. Deixa eu vir aqui. Nós teremos aqui, ó, 4,34. Só que agora o que acontece? Como nós estamos multiplicando, ó, vamos multiplicar primeiro os elementos que temos aqui no nosso 1,4 e o 3,1 e agora nós estamos multiplicando os elementos de base 10. Olha só o que acontece. Nós teremos 10 à terceira multiplicado por 10 ao quadrado. A gente sabe que na propriedade de potência, a multiplicação de mesma base, a gente faz o que com os expoentes? Isso aí, a gente soma os expoentes. E é por isso que nós temos essa característica, nós estamos somando os expoentes. Vai gerar para a gente aqui ó, 4,34 vezes 10 elevado a, bem, 3 mais 2 aqui, que pela nossa propriedade de potência, quer dizer que nós teremos 4,34 vezes 10 elevado à quinta potência. Beleza, encontramos nosso resultado. É a nossa notação científica. Será que a mesma coisa acontece quando nós temos o expoente negativo? Sim, acontece. Ó. Aqui, por exemplo, nós temos na multiplicação, né, o nosso 2,5 multiplicado para 2,3. Esse cara aqui para a gente vai gerar para a gente 5,75 multiplicado por... Aí, de novo, né, pela propriedade de potência, nós temos aqui o nosso 10 elevado a menos 8 multiplicado por nosso 10 elevado à sexta. O que gera para a gente, bem, o 5,75 já tem uma casa decimal, não temos que fazer transformação nenhuma nele, então vai gerar para a gente aqui, ó, nosso 5,75 vezes 10 elevado. Agora que tá, ó, por mais que a gente tenha uma soma de expoentes, um deles é negativo e um deles é menor do que o outro, né? Nós temos aqui, ó, menos 8 e 6, quer dizer que menos 8 somado com 6 vai gerar para a gente menos 2. Olha lá, temos aqui o nosso resultado dessa operação da notação científica. Tudo bem até agora? Percebeu que o que nós fizemos foi uma operação entre as partes aqui, ó, dos nossos algarismos significativos e depois nós fizemos uma propriedade de potência, né, com as nossas respectivas bases 10. Aí vamos lá, vamos agora à nossa divisão.
Bem, na divisão, a ideia principal é sempre a mesma. Nós vamos primeiro efetuar a operação entre os nossos números de algarismo significativo e logo depois nós vamos efetuar a nossa multiplicação, a nossa divisão dos bases 10. Então temos aqui, ó, nosso 9,42 dividido para 1,2 vai gerar para a gente 7,85. Só que agora nós temos, né, multiplicado por 10 à quinta. Só que essa parte que nós fizemos, ó, dos algarismos significativos, ela já foi alterada. Então, se a gente já fez a divisão, falta efetuar a divisão de quem? Do nosso 10 elevado à quinta dividido para o nosso 10 elevado ao quadrado. A ideia aqui, então, nós temos uma divisão de mesma base. Você lembra o que faz na divisão de mesma base pela propriedade de potência? Na divisão de mesma base, nós mantemos a base e a gente subtrai os expoentes, né? Então, teremos aqui nosso 7,85 vezes 10 elevado a 5 menos 2, que vai gerar para a gente 7,85 vezes 10 a terceira. De forma análoga, né, de mesmo resultado, então, nós temos o nosso 8,64 dividido para 3,2, que vai gerar para a gente aqui o nosso 2,7 vezes. Só que aí que tá, ó, lembre-se que essa multiplicação é por causa da nossa base 10, tá bom? O que estamos efetuando é uma divisão entre os elementos. Eu vou tentar descrever aqui, ó. O que a gente está fazendo efetivamente é o nosso 8,64 vezes 10 a menos 3, todo mundo dividido por 3,2 vezes 10 à sexta, tá bom? Essa é a ideia. O que a gente está representando aqui com esse nosso 2,7 é simplesmente uma integração entre essa divisão, tá bom? Beleza, fizemos aqui, né? Deu 2,7. Agora a gente faz, então, nosso 10 a menos 3, só que estamos dividindo, né? Vamos dividir, então, por 10 à sexta. Só que o que acontece quando nós já temos um expoente negativo e a gente ainda vai dividir por outro expoente, né? Nós temos nosso 10 elevado a menos 3, estamos dividindo por 10 à sexta, o que vai causar para a gente o seguinte, ó, 2,7 vezes. A regra, independente se o nosso número ele é positivo ou negativo, ela sempre vai manter a mesma coisa. Então, independente de qualquer coisa, divisão de mesma base, nós subtraímos os expoentes. Quer dizer, então, que teremos nosso menos 3, menos 6. Para a gente, então, teremos 2,7 vezes 10 a menos 9. Olha só o quão pequeno é esse número, né? Por que isso aqui acontece? Isso daqui a gente está tentando entender que nosso 3,2 vezes 10 a sexta é um número muito grande. Nosso 8,64 vezes 10 a menos 3 é um número pequeno. Então, a gente está pegando um número que já é pequeno e dividindo ele por um número ainda menor. Meu Deus, né? Então, ele vai gerar um número ainda menor. Tudo bem, é nessa ideia? Então, o que falta para a gente agora é somente a nossa soma e subtração, mas aqui eu tenho que dar uma observaçãozinha importante para você. Na nossa soma e subtração, então, da notação científica, é necessário que as bases estejam igualadas. Isso, nossas bases não, nossos expoentes, as bases mesmo, né, que assim com os respectivos expoentes estejam iguais. Por quê? Opa, voltou aqui. Pronto. Por que que isso daqui é essencial? Nossas bases e expoentes estejam aqui assim igualados. Olha só, a escala do número ela vai ser definida pelo nosso expoente. Se o número é muito grande, o nosso expoente, então ele é positivo e muito grande. Se o número é muito pequeno, a escala também é pequena. Quando a gente vai fazer soma ou subtração, lembre-se lá, né, quando a gente faz a operação. Vou até mostrar aqui passo a passo. A gente tem que colocar mesmas casas um em cima, um embaixo da outra, né, para efetuar a operação. É diferente da multiplicação, que a gente pode multiplicar com qualquer termo. A gente pode multiplicar 1,3 vezes 2 milhões, não tem problema nenhum. Mas quando a gente faz uma soma, a gente tem que colocar unidade na casa da unidade, dezena na dezena, centena na centena e assim por diante. Todos eles têm que estar organizados passo a passo. Então, a gente só consegue desenvolver uma soma ou uma subtração desses carinhas no momento em que a gente tiver o seguinte, ó, os nossos expoentes aqui, no caso, estão igualados, né? Porque é um exemplozinho que eu quero representar para você. Aí nós temos, se essas bases são iguais, nós vamos manter o expoente, tá? Manteve esses carinhas aqui, ó. Nós não vamos mudar dessa escala. Vamos lá, vamos verificar. Quer dizer, então, que nós teremos 3,3 somado aqui, por exemplo, com 4,8, né? Bem,
Tá vendo aqui, ó? Nós temos as nossas casas, vírgula embaixo de vírgula, e as casas determinadas. Olha só o resultado, o que vai acontecer. Nós temos 3 com 8 são 11, nós teremos então 1 com 3 são 4, com 4 vai gerar para a gente 8,1. Perfeito, teremos então que esse número é 8,1 vezes 10 à oitava. Perfeito, fizemos o nosso somatório. Isso porque os nossos expoentes dos dois números em notação científica, eles estão igualados. Tudo bem? Aí beleza, agora nós vamos fazer agora uma subtração entre esses elementos. Vamos lá. A ideia é, nós temos o nosso 6,4 e o 8,3, né? A ideia aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o nosso 8,3 menos 6,4 sem problema nenhum, né? Trocar a ordem deles e depois somente trocar o nosso sinal, porque o 8,3 é menor. Daqui então temos, né? 13 menos 4 gera 9, aqui nós temos 7 menos 1, então teremos 1,9. Só que para a gente gera menos 1,9 vezes 10 à terceira. Mas, Franco, na notação científica eu posso ter um número negativo? Pode, cara, não tem problema nenhum. Isso vai representar para a gente o sinal do número. O que não pode acontecer para você é errar o sinal do seu expoente, porque significam coisas diferentes. Por exemplo, esse cara aqui é menos 1.900, né, por exemplo. Né? Se você coloca elevado a menos 3, aí ele fica 0,000. É um erro muito grande para a gente poder analisar. Então, essa é uma parte operacional da notação científica que a gente tem que ter cuidado. Tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vimos um pouquinho mais, né, sobre as propriedades de potência e respectivas aplicações, só que nós aplicamos agora na nossa notação científica. A ideia era, principalmente, a gente conseguir fazer com que você entendesse que existe uma integração entre as propriedades de potência, radiciação e a nossa notação científica. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho aí nessas operações um pouco mais... Nós chamamos de operações básicas, mas lembre-se, confundir básico com fácil não é a mesma coisa. A gente tenta integrar elas um pouquinho aí para você tentar olhar essas nuancezinhas de propriedade. Tudo bem? Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!